Quase 8h30 da manhã, Fabrício Naitz, que já está por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os assuntos internacionais. Tudo bem, Fabrício? Bom dia, hein? Bom dia, Rafael. Olha, pelo menos 7 pessoas morreram em um ataque no Paquistão, ou do Paquistão, no Irã, na manhã de hoje. A ofensiva acontece 2 dias depois de um ataque iraniano no Paquistão. A gente fez uma entrevista sobre o assunto agora há pouquinho. O Fabrício está chegando aqui com mais informações para nos ajudar a entender um pouco mais, especialmente sobre a repercussão do caso, né, Fabrício? Exatamente, Rafael. Novamente, bom dia para você, para a Lívia, todos que acompanham o Jornal da Manhã. A imprensa estatal iraniana já começa a falar em 9 mortos, mas por enquanto a gente tem a confirmação de 3 mulheres e 4 crianças que morreram. Todas essas pessoas não iranianas que teriam sido alvos desse ataque do Paquistão, um ataque com drones e mísseis nessa região de fronteira entre os dois países. O governo do Paquistão disse que estava ali com alvos que eles consideram terroristas, o chamado Fronte de Libertação do Baluquistão. Essa que é uma província do Paquistão, a maior província em território, mas também a mais pobre e a menos populosa do país e que fica justamente nessa região de fronteira com o Irã. O engraçado aqui da coisa, a grande questão que a gente discute é o timing, porque, como você destacou, Rafael, 2 dias antes, a gente teve um ataque do Irã em um chamado grupo terrorista, o Jaish al-Adl, no território do Paquistão. Isso não foi bem visto pelas autoridades paquistanesas, mas o Irã disse na ocasião que era uma questão de segurança, porque se tratava de um grupo terrorista, inclusive com ligações ao Estado Islâmico. Agora, o Paquistão repete essa narrativa. Disse que foi um ataque com um alvo muito específico, altamente coordenado pelas suas forças militares e que tinha como objetivo defender a segurança interna do país, ou seja, não seria ali um ataque diretamente ao Irã. Importante a gente destacar isso porque, até segundo analistas internacionais, estrangeiros, o Paquistão realizou hoje uma coisa que é muito pouco comum. Principalmente porque, quando a gente fala de Irã, a gente está falando de um território que nem mesmo forças militares muito fortes, muito respeitadas internacionalmente, como Estados Unidos e Israel, realizaram até hoje, que é realizar um ataque dentro do território iraniano. Então fica esse ponto de observação. Em relação à repercussão, muitos desdobramentos já começam a acontecer em pequena, média, grande escala. A gente vê, por exemplo, o encarregado de negócios do Paquistão foi chamado pelo governo iraniano em Teherã para prestar explicações ao país. O que acontece é o seguinte: na terça-feira, após o ataque do Irã no Paquistão, o embaixador paquistanês foi chamado de volta para o seu país, para a capital Islamabad, um sinal de que as relações ali sofreram uma grande tensão. Um encontro que estava programado para hoje no Fórum Econômico Mundial de Davos, lá na Suíça, entre o primeiro-ministro interino paquistanês e o ministro das Relações Exteriores do Irã, estava programado para hoje, foi cancelado. O primeiro-ministro paquistanês voltou ao país, encurtou a sua viagem à Suíça, e quem também começa a se posicionar é a China. O Ministério das Relações Exteriores lá de Pequim se colocou fortemente nesta manhã, dizendo, inclusive ali oferecer uma posição de mediação entre 2 países, porque essa é uma área de interesse para a China, inclusive porque o Paquistão, esse é um país que de fato possui armas nucleares, é o maior país de maioria muçulmana a possuir armas nucleares. Não é o caso do Irã, que possui a capacidade de desenvolvimento, mas, segundo fontes de inteligência estrangeiras, Estados Unidos, União Europeia, China, nenhum desses países reconhece que o Irã tenha, de fato, armas nucleares. Bom, quando a gente fala do Baluquistão, é um território muito conhecido dentro do país pela questão do gás natural, também a exploração de minerais, e que possui essa questão separatista há muito tempo. A gente está falando aqui de pelo menos uma década de conflito interno nessa região, em uma expectativa de que possa ser liberada essa área, conquistar a sua independência do país. Claro que tem também toda a questão, Rafael, envolvendo, obviamente, a guerra em Israel. E a gente não pode menosprezar ou deixar de lado esse contexto. A tensão ali é muito frequente, mas quando a gente pensa que recentemente houve ataque do Irã na Síria, no Iraque, que a gente lembra da relação do Irã com grupos como Hezbollah, com o Hamas, e como isso influencia toda a geopolítica da região, claro que preocupa. A gente vai aguardar mais desdobramentos, claro, e trazer aqui para a nossa audiência.